Gramsci, ele era marxista e ele, durante a década de 20, esteve na União Soviética. A União Soviética era um estado que estava sendo implantado naquele momento. Vocês sabem que os bolcheviques vieram ao poder em outubro de 1917. Na década de 20, Lenin, no início da década de 20, Lenin estava estabelecendo as bases do Estado soviético. Mas Gramsci estava lá na Rússia, na União Soviética, quando então Lenin morreu. Quando Lenin morreu, Stalin tomou as rédeas do partido e começou a fazer um expurgo, uma limpeza geral e começou a mandar matar todos os dissidentes do Partido Comunista, entre os quais, vocês sabem muito bem, viria a morrer depois o Trotsky, né? Seria morto, ou seja, ninguém matou mais comunista na história da humanidade que os próprios comunistas, tá? Para vocês entenderem isso. Comunista é um sujeito que não aceita muita dissidência. Eles se unem enquanto estão lutando. Quando eles chegam ao poder, começam a eliminar os adversários internos do partido. Então, o que acontece? O Stalin começou a fazer uma limpeza. E o clima de terror que havia na União Soviética era tal que, por exemplo, vocês terem ideia, quando Stalin chegava numa reunião do Comitê Central do Partido, as pessoas começavam a aplaudir e ninguém parava de aplaudir com medo de ser o primeiro a parar de aplaudir. Aqueles aplausos duravam uma eternidade. Para vocês entenderem o clima de terror que havia dentro do próprio Partido Comunista. Esse é o tipo de situação. Todo mundo aplaudindo lá o cara e ninguém parava. Quem vai parar de... Para você primeiro, eu não. Não, porque ele está olhando. Continua aplaudindo, sorria. Mas escuta, ninguém vai desistir? Não, já estou com a mão doendo, não tem problema, continua, sorri. Entende? Por quê? Porque o sujeito era um carniceiro. Mandava matar mesmo. Ele mesmo dizia, não é possível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Ou seja, é necessário matar. É a força do negativo. Compreendem isso? A força do negativo. Destrua, odeie, ponha abaixo, surgirá o paraíso. Vejam que existe algo de satânico nesse tipo de pensamento. Odeie e virá o bem. Mate e virá a vida. Crie o caos e virá a ordem. Como é possível crer nisso? E, no entanto, eles creem. E, no entanto, há pessoas dentro da igreja que fizeram disso um estilo de vida. Um estilo de vida. Que creem profundamente que quanto mais elas forem devassas, quanto mais elas profanarem o celibato, quanto mais elas conseguirem destruir a sexualidade e a moral tradicional, mais elas estão promovendo o amor. Existem pessoas dentro da igreja que creem que quanto elas mais caluniarem, quanto elas mais destruírem a carreira dos outros, quanto mais elas armarem cama de gato para os outros, quanto mais elas forem cruéis, verdadeiros, caluniadores, usando todo tipo de mesquinharia política, todo tipo de desonestidade, elas creem que estão implantando o reino de Deus. Existem pessoas que pensam assim. Existem pessoas que pensam que quanto mais elas criam desordem e profanam o que há de sagrado, elas estão promovendo a causa de Deus. Pode ser que essas pessoas nunca tenham lido Marx, Lenin e Stalin.
Mas elas vivem desta apostila, desse pensamento, desta mentalidade, deste frônema, dizem os gregos. É uma forma de pensar.